entendimento pela sociedade. Agora, o que naquela ocasião, vamos dizer assim, as manifestações eram muito mais diretas em relação à questão da organização política do país, né? Da necessidade de transformação. Mas hoje também se colocam questões políticas, mas muito mais, não na questão da política da organização do país, a política partidária, nada disso, mas são questões políticas envolvidas normalmente nas questões que surgem e onde a ciência tem importância. Por exemplo, a questão da Amazônia, que eu mencionei aí, tem várias questões de transgênicos, por exemplo. É uma questão científica importante que está colocada e tem conotação política também. Então, a SBPC, como uma entidade, a questão da energia nuclear, se devemos usar ou não a energia nuclear, então tem a questão ambiental, dos impactos ambientais, aquecimento global, tudo isso, né? Então são questões de ciência que agora tem impacto grande na sociedade, portanto são temas também da consideração política, no sentido de política, de decidir que caminhos a sociedade deve tomar, né? Quais são as opções, as alternativas razoáveis e qual é o que as pessoas, os cidadãos efetivamente querem, o caminho que a sociedade trilha, né? Então é natural que haja essa discussão, porque, como eu disse anteriormente, a SBPC atua, vamos dizer assim, na intersecção, usando um termo matemático, a minha origem, na intersecção da ciência, do conjunto da ciência, dos cientistas, como um conjunto global da sociedade. Então, quais são as implicações dos benefícios ou do malefício também, que a ciência pode também trazer malefício. Está cheio de exemplos aí também. Tem bastante, não cheio de exemplos, mas tem bastante exemplos de coisas mal dirigidas que trouxeram malefício, né? Então é natural que haja esse debate, e isso é um debate político, de natureza política, mas totalmente diferente da questão da organização democrática do país, que então se colocava, né? Aí era uma decorrência até de não ter canais onde discutir essas questões, né? Para a sociedade se manifestar. Então se manifestou através dessas organizações como SBPC, OAB e outras aí, né? Mas se já está superada aquela dificuldade, né, que era a falta de capacidade, a falta de mecanismos de expressão, né, não havia democracia, hoje continuam sendo pautas políticas. Por exemplo, se analisarmos o orçamento do Ministério de Ciência e Tecnologia, nós constatamos que ele, se queremos considerar ciência e tecnologia como instrumento de poder, instrumento estratégico para um problema de nação, para um projeto de nação, esse orçamento ainda é muito tímido, né? Alguns orçamentos são muito pequenos, são muito aquém. E isso é uma questão de natureza política. E a SBPC atua aí, certamente, porque ela está interessada em promover a ciência, tem que também trabalhar no sentido de ter condições, gerar condições para que isso aconteça, né? Porque também aí é uma questão de decisões políticas. Onde é que você vai botar os recursos disponíveis? Vai botar nesse projeto, naquele outro projeto? Então nós tentamos convencer a sociedade de que botar em projetos de ciência e tecnologia traz benefícios. Aí tem dois conhecimentos. Como é que o Ministério recebe essas pressões? Eu acho que são legítimas e tem mais o que acontecer mesmo. Aliás, o Ministério também age dentro de governo para que esse recurso aumente. E de fato, nos últimos anos, quem não chora não mama. Os recursos, a SBPC pode confirmar isso, né? Os recursos subiram significativamente, embora, como você diga, ainda são largamente insuficientes para um grande projeto nacional que a gente necessita. E isso depende do governo federal, depende também do legislativo. Então, na casa aqui do Senado, né, é fundamental que os legisladores em todos os níveis, porque também existe o recurso do governo federal, mas existe também as secretarias de ciência e tecnologia, locais, estaduais, municipais, tem as fundações de amparo à pesquisa, tem as empresas que podem também investir em ciência e tecnologia, inclusive para melhorar o seu desempenho. Então é todo um conjunto de atividades, de setores que tem que decidir, tomar decisões políticas para que ciência e tecnologia de fato seja valorizada. Essa pesquisa que a gente se referia foi muito interessante porque os brasileiros mostram uma maturidade muito grande em relação à ciência e tecnologia. Dizem que ela é importante, que ela é interessante, que é preciso, que os recursos são insuficientes, que a educação científica deve melhorar muito, que o nível da população
de educação científica sendo baixo, isso é um obstáculo para o desenvolvimento social e econômico do país. Diz mais, diz que a ciência não é neutra, como o professor Raupp dizia, ela atende a interesses. A população não tem ingenuidade, ela acredita muito nos cientistas, bastante maduro. É um setor que tem alta credibilidade, o que nos confere uma responsabilidade muito grande também, mas dizem, por exemplo, que os rumos da ciência no mundo não é só a ciência que determina, os interesses das grandes multinacionais, dos países ricos. Então a população brasileira, num conjunto, essa pesquisa é muito interessante, merece ser refletida por todos os interessados, ela está no site do Ministério, e ela traz um retrato de como o brasileiro vê positivamente a ciência. Por exemplo, a grande maioria dos brasileiros acha que a ciência e a tecnologia melhorou muito a sua vida, no balanço aí de benefícios e malefícios, mas também aponta uma parcela que trazem consequências para o meio ambiente, para a redução do emprego, e, portanto, as decisões que levam a escolher um determinado sistema, um determinado rumo para a ciência e tecnologia, a população diz, nós também queremos participar da decisão. Eu acho que essa é uma questão importante. Que matéria-prima boa, né, para trabalhar, para alavancar uma política de ciência e tecnologia muito mais agressiva, no sentido de maior presença, maior pujança. Claro. Agora, que foi colocado aqui pelo IDEU, por você também, Beto, a questão de que o financiamento da ciência e tecnologia não é uma responsabilidade só do governo, é uma responsabilidade da sociedade como um todo. Por exemplo, em países como os Estados Unidos, por exemplo, os investimentos de ciência e tecnologia, o número de cientistas empregados é muito maior no setor industrial, comercial, etc., do que nas universidades, contrariamente ao Brasil. E as universidades aqui brasileiras, na sua grande maioria, são mantidas pelo governo, né? Então, o número de cientistas aqui empregados pelo governo é muito maior do que o número de cientistas empregados nas empresas, nas empresas privadas. Contrariamente lá nos Estados Unidos. O que mostra que lá uma pequena aplicação das que lá a sociedade civil, as empresas, os indivíduos têm consciência dos benefícios econômicos que eles podem tirar da ciência. Tá certo? Olhando só por esse lado, desse ponto de vista econômico. Então, quando a gente está falando em recursos, a gente não pode ficar só direcionando, mandando a conta só para o governo, tá entendendo? Tem que ser dividido isso com os vários setores da sociedade, não só nos vários níveis de responsabilidade do governo, mas também nos vários setores que têm capacidade de investir no país. Mas ocorre, esse setor aí produtivo é um, né? Tem capacidade de investir, então tem que pensar nisso, tem que colaborar também. Esse argumento é importante, mas ocorre também que há políticas que muitas vezes inviabilizam um desenvolvimento mais protagonista da própria ciência, porque nós não podemos ignorar que há políticas monetárias, muitas vezes há superávit primário, há dívida pública, o serviço da dívida, que às vezes estão inviabilizando, e essas são decisões de natureza política, né? Tem razão. Agora, esse aspecto que o professor Raupp levantou, por exemplo, agora o Ministério de Ciência e Tecnologia está discutindo, coordenando para o governo todo um plano de ações para os próximos anos, na área de ciência e tecnologia, que a SPPC, por exemplo, participa ativamente. Então, entre as questões estratégicas está fazer com que exista inovação tecnológica nas empresas. Exatamente isso que o professor Raupp lembrava, a importância da gente aproveitar o conhecimento que é produzido nas instituições de pesquisa, nas universidades, no setor produtivo e também no setor social. É fundamental que a gente perceba que a ciência e tecnologia é para tecnologia avançada, mas é também para melhorar a vida do cidadão, no saneamento, na questão do lixo, na questão da saúde. Então, o desenvolvimento de tecnologias sociais que possam ajudar a melhorar as condições de vida, a questão da geração de renda. Isso também é um papel importante, tanto do governo quanto de todos os setores envolvidos no sistema da ciência e da tecnologia. Esse